Para Real Entrevista. A Real FM antenada em tudo que acontece em Ouro Preto. Personalidades, autoridades, tudo o que interessa de verdade à comunidade ouropretana e região dos Inconfidentes. Real Entrevista. Muito bem, ótima quarta-feira para você. Hoje, 10 de novembro de 2021. Chegando para mais um Real Entrevista, agora 10h17. Hoje o Real Entrevista recebe o Vitor Pinto, que é diretor de Educação e Saúde de Ouro Preto, comigo nos estúdios, Rodrigo Guerra. Rodrigo, bom dia. Probleminhas técnicos. Liga seu microfone aí para nós aí. Tem uma chavinha on e off para ele. No microfone tem uma chavinha on e off. No corpo do microfone. Começamos muito bem, né? Tá debaixo do Real FM aí, ó. Vamos lá. Culpa de quem? Culpa minha, que não conferiu os microfones, mas acontece, né? Com o patrão aqui. Aí. Agora sim, Rodrigo, bom dia. Saiu aí agora? Agora chegou. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Vitor. Bom dia, ouvintes. Mais um Real Entrevista aí. Vai ser bem legal esclarecer muitas coisas pra população aí, educar muita gente com essa entrevista aqui de hoje. Rapaz, vai ser uma aula pra gente, né? Pra gente, inclusive. A gente tava aqui, qual letra é o quê, que é o quê, e a gente quer saber desse mapeamento. Pra conversar com a gente, nada melhor do que o cara responsável pelo mapeamento. Vitor, bom dia, um prazer te receber aqui, cara. Bom dia, Rômulo, bom dia, Rodrigo, bom dia a todo mundo que tá escutando a gente agora. O mapeamento da população LGBTQIA+, no município, ele começa com uma iniciativa da Secretaria de Saúde, através do Comitê de Políticas de Promoção da Equidade, né, que foi um comitê que a gente estruturou para pensar e estruturar nessas políticas para as populações mais vulneráveis da cidade. Então a gente dá o start assim, com esse mapeamento. Ô Vitor, o bom quando o entrevistado já vai direto, né? Queria que você se apresenta. Quem que é o Vitor? Qual que é o papel do Vitor lá na Secretaria de Educação? Se eu não me engano, não, tenho certeza. Eu nunca tinha visto este papel lá na Secretaria de Saúde, que é muito importante, né? A gente está em 2021, mas existem muitos paradigmas ainda sobre a saúde e agora talvez seja o primeiro diretor de Educação e Saúde de Ouro Preto. Qual que é seu papel, cara? Eu sei que seu currículo, o seu Lattes é top. Qual a contribuição do Vitor como diretor de Educação em Saúde de Ouro Preto? Então, eu sou biólogo, né? Sou professor, assim, de biologia. Fiz o mestrado aqui na UFOP, na Ecologia, e o doutorado na UFV, na Ecologia também. E é realmente uma diretoria nova, porque essa gestão entendeu a necessidade da gente ir na contramão do que tem acontecido no Brasil, que é escutar e ouvir a ciência e combater o negacionismo e trabalhar muito com a educação. Então, nada mais importante assim do que criar dentro da Secretaria de Saúde uma diretoria que seja específica para tratar de assuntos educacionais, de entender a ciência que é feita através da saúde e usar isso como um instrumento para auxiliar a gestão do município e também para trazer informação sobre saúde para os nossos profissionais e para a população de Ouro Preto, né? Então, esse é o papel que eu ocupo hoje lá dentro e é quem eu sou, assim, né? Imagino, em meio pandemia, kit Covid, cloroquina, mas se essa diretoria, né, tivesse sido criada antes, eu acho que a população teria uma mente mais aberta e direcionada para a ciência. Ô Vitor, antes da gente começar a falar do mapeamento, LGBTQIAP+. Eu esqueci de alguma letra ou é isso mesmo? É isso mesmo. O que significam essas letras? Eu não sou tão velho, mas acompanho só até o GLS. Depois eu não consigo pegar mais. Sempre tem uma atualização, né, velho? Exato. Sempre tem uma atualização. Acho que vou começar de trás para frente, vou começar do mais. E que significa exatamente isso, né? O mais no final significa que a comunidade ela tá aberta, porque as variações de orientação sexual e de diversidade de gênero são enormes, né? E a gente sempre está fazendo essa atualização para incorporar
novas pessoas, novos grupos, para que eles se sintam pertencentes à sociedade, né? Mas respondendo a sua pergunta, a gente está falando do L, que são lésbicas, né? Mulheres lésbicas, do G, que são gays, L, G, B, dos bissexuais, T, transexuais e travestis. E aí, transexuais, quando a gente tá falando... muita gente fica confuso quando a gente fala cisgênero e transgênero, né? Eu também. Eu fico assim, a pessoa, não sei o que, cis... É só porque a gente, né, não deveria ser dúvida, né? Porque é uma coisa do nosso cotidiano. Mas acaba que a gente fica meio perdido, assim, né? Exato. E aí, cisgêneros são aquelas pessoas que se identificam com o mesmo sexo biológico ao qual elas nasceram. E as pessoas transgênero são aquelas pessoas que nasceram com o sexo biológico, mas que socialmente se identificam com o sexo oposto. Então, dentro do T, a gente tem as pessoas transexuais e, especificamente no Brasil, travesti, que é um termo... brasileiro, assim, é um termo daqui, que significam aquelas pessoas trans que se consideram como mulheres, mas que tem essa marca e essa característica cultural mesmo brasileira de se identificar enquanto travesti. Aí LGBT, o que a gente coloca o queer, que é um termo que vem aí da língua inglesa, queer questionado, que são pessoas que estão aí flutuando entre as orientações e que preferem, assim, não se definir exatamente dentro de homem, dentro de mulher e dentro das orientações sexuais também, tá? Então, LGBT, I são as pessoas intersexo, que são... as pessoas que nascem com características dos dois sexos biológicos. E aí, até um tempo atrás, eram as pessoas consideradas hermafroditas. Eu lembro. Hermafrodita. Eu tava... Será que é isso? Exato. Mas o termo hermafrodita não é mais usado, só intersexo? Isso. Não porque carrega um estigma, Preconceito. carrega um preconceito, e muitas vezes está associado até uma violência médica, né? De na hora do nascimento, ou a família, ou o médico, determinar qual que vai ser o sexo biológico dessa pessoa. E a gente tem vários casos que, no futuro, essas pessoas que passaram por isso questionaram, ou que muito tempo depois descobriram, na verdade, que elas nasceram intersexo e tiveram a obrigatoriedade, né? Assim, Definida uma violência definida antes dela ter a própria capacidade de definição. Né? LGBTQIA. Aí a gente entra no A, que são as pessoas assexuais, né? Que são as pessoas que não sentem atração ou sentem pouca atração sexual. E o P, que são as pessoas pansexuais, que aí são aquelas pessoas que sentem atração independente da identidade de gênero ou da orientação sexual da outra pessoa. Então, são pessoas abertas sexualmente a interagir e viver a sexualidade de forma mais fluida. Aí. Muito importante isso aí. Ô, Vitor, aproveitando que a gente está aqui em nomenclatura, definição, queria saber o que você acha do pronome neutro, que hoje em dia tá muito em voga, tá muito, é uma nova sociedade se abrindo, né? O pronome neutro, como que, para explicar para o nosso ouvinte, como que funciona isso? É quando a pessoa não se identificou ainda com nenhum gênero? Isso é para as pessoas não binárias, né? Que aí a gente usa o pronome neutro, que são aquelas pessoas que não se identificam nem como homem, nem como mulher. E aí preferem ser chamado de forma neutra, porque... Seria o pansexual nessa definição aqui? Não o pansexual, porque o pansexual tá relacionado à sexualidade e não ao gênero. Ok. A gente tem uma diferença. Depois eu queria que você explicasse isso aí pra gente também. Sexualidade e o gênero. E o gênero, que são coisas diferentes. Exato. E aí o pronome neutro, ele entra nessa questão. E eu acho, especialmente, assim, que as pessoas devem ser tratadas como elas querem. Sim. Entendeu? Quando a gente pensa em pessoas famosas, por exemplo, Xuxa,
A gente Sim. chama a Xuxa de Xuxa porque ela quer ser chamada de Xuxa. Eu nem o nome dela eu sei. Exato, nem eu sei, na verdade. Então, assim, e tem vários outros casos acontecem, assim. Então, a gente, enquanto sociedade, a gente consegue tratar, nomear e chamar as pessoas, e aí a gente pode citar vários exemplos aqui. Eu, por exemplo, eu chamo o Romulo e a galera me chama de Rominzeira. Pois é. E aí a gente consegue respeitar isso. Sim. Então, por que a gente não consegue respeitar, né, a questão da pessoa colocar o gênero neutro ali? E é uma questão importante de identificação, de conseguir se colocar dentro da sociedade, de se conseguir se colocar como respeitável, como vista, né, dentro da nossa sociedade. Cara, eu sempre falo, tem que ser respeitado mesmo e cada um que se entende da forma que quer e tem que ser respeitado. Só que eu nunca tinha parado pra olhar nessa perspectiva. Tipo, velho, a gente fala o nome artístico. Por que o cara não pode ser chamado do jeito que ele quer? É muito legal quando tem essa divergência, esse outro ponto de vista, que aí fica mais didático, né? Explica o negócio da sexualidade, gênero, porque aí há mais uma dúvida surgindo. Uhum. É porque a gente tem uma diferença, né? Gênero é como você se identifica, assim, homem, mulher, não binário, e sexualidade é por quem você se atrai afetivamente e sexualmente, né? Então, eu, por exemplo, eu sou um homem gay, ou seja, eu sou um homem que me interesso por outros homens, né? Eu poderia ser um homem hétero, ou seja, eu sou homem, mas a minha sexualidade é homossexual. Eu poderia ser um homem heterossexual. E aí tem mulheres lésbicas, tem mulheres heterossexuais. Então, são coisas diferentes. Da mesma forma que existem, por exemplo, um homem que sente atração, ou que tem sente atração não vou colocar dessa forma, mas que tem um relacionamento com uma mulher trans. Ele é um homem heterossexual, porque ele sente atração por uma mulher. Entendem? Então, assim, são muitas minúcias que a gente tem que entender, e eu entendo a dificuldade da população de entender e de acompanhar isso tudo, porque a gente vem de um processo histórico de preconceito e de não discutir isso e de deixar isso velado. De marginalizar, De né? marginalizar, exato. Então a gente vem de um longo tempo de manter isso nas sombras e na margem mesmo da sociedade. E hoje, quando a gente está tendo uma liberdade maior para expressar tudo isso, as pessoas ficam com dúvida, ficam confusas, porque não faz parte da rotina delas mesmo, né? Não foi ensinado, né? Não foi ensinado, exato. Rodrigo. Exatamente por isso que esse tipo de entrevista é tão importante, Vitor. É para realmente esclarecer a população. Você falou, Desculpa, gente. De um tempo pra cá, muita modificação no que sempre foi passado tradicionalmente. Então, é muito legal fica todo mundo ligado aí, porque hoje realmente vai ser uma aula aqui pra esclarecer isso. Vamos lá. Uma outra coisa que eu queria saber é no transexual, se entra alguma coisa de já ter feito operação ou não, se tem alguma divisão nesse aspecto aí. E para encerrar essa parada de nomenclatura aqui, a gente ir para outras coisas. Na verdade, não, assim. Não é uma cirurgia que vai definir. Porque não é uma questão fisiológica, assim. As questões de intervenção, né, no corpo e das transformações do corpo são para as pessoas conseguirem se sentir bem naquele corpo. Porque imagina você ser uma pessoa que nasce com características físicas nas quais você não se identifica, né? Eu fiz essa pergunta para saber da parte legal. Legalmente, não precisa, então, ter feito essa, digamos, operação, essa transformação cirúrgica para ter um nome social. Pedir a mudança de... Não. Não, né? Não. Ok. Não. Então, isso esclarece. Ô Vitor, o mapeamento, basicamente, ele serve para quê? Né? Vai fazer um mapeamento, mas depois do mapeamento, para que serve esse tal mapeamento? Que a gente tá falando muito e a gente tá muito curioso. Fala assim, mapeamento. Para que serve isso? Tá. Primeiro, como é feito o mapeamento, né? Tá. Pra quem tá ouvindo. Eu posso fazer um parêntese antes? À vontade. Tá. É só porque eu comecei a falar dessas questões da gente ter
há pouco tempo assim que isso é tratado, essa questão toda LGBTQIAP+, de forma geral, mas aí trazer para os ouvintes, né, que isso não é novidade. E não é novidade, eu não estou falando dos anos 90, 80, não. Por exemplo, as tribos ameríndias, antes da colonização que a gente sofreu, né, reconheciam mais de 5 tipos de sexualidades. Né? Mais de 5 tipos de gêneros e sexualidades. Então isso é uma coisa antiga da história da humanidade. A gente só, durante o processo de colonização e de imperialismo, que foi colocando isso para debaixo do tapete. Deixando pra lá, e criando um moralismo social, né? Isso nunca foi novidade, né? O que é novidade é que agora está se falando claramente sobre isso, coisa que há 15 anos atrás era impossível, mas que bom. Exato. Com alguns bons anos já atrás, né? Exato. Graças a Deus esse momento tá acontecendo, né? Exato. E, inclusive, eu agradeço bastante por essa oportunidade, gente. Mas voltando ao mapeamento LGBTQIAP+, primeiro, ele tem sido feito de forma online, por enquanto. Então, foi o primeiro start que a gente deu com um formulário anônimo que está aí divulgado nas redes da prefeitura, no Instagram da prefeitura, em algumas redes sociais da UFOP, que tem colaborado para a gente com esse mapeamento. E ele é totalmente anônimo. Anônimo de forma as pessoas não precisarem se identificar, porque a gente sabe de todo o medo, o preconceito, às vezes a pessoa não se sente nem à vontade para falar sobre isso, assim. Então a gente criou um questionário anônimo que a pessoa consiga preencher lá todos os quesitos sem delimitar. É claro que tem uma caixinha lá no final do questionário que a gente coloca. Você quer se identificar? Você quer ser contactado para a gente conversar sobre política pública? Porque um dos objetivos principais é a gente conhecer esse diagnóstico da população de Ouro Preto. Então, quem é essa população? Qual que é o perfil socioeconômico dessa população? Qual que é o nível de violência que essa população já sofreu? Eu nem vou falar nem vou colocar aqui se a pergunta é se a pessoa já sofreu violência, sabe? Porque não precisa. Porque assim, 90% do público sofreu violência, assim. Então só pra gente dimensionar. Não necessariamente física, tá? Não necessariamente física. Violência. A gente aquela tem piadinha embutida, né? Aquele negocinho. Exato. A gente tem campos lá no questionário de violência física e violência psicológica, né? De assédio. Então a ideia é a gente conhecer essa população, saber como ela está distribuída no nosso território, identificar quais são os pontos que a gente vai ter que atuar, né? Então, as partes do território onde essa população está mais bem distribuída precisa de um olhar diferente, ou as localidades onde tem poucas pessoas também precisam de um olhar mais diferente, porque essa pessoa pode estar num isolamento social grande, pensando em Ouro Preto com todos os seus distritos. Então, tudo isso é pensado dentro desse mapeamento. Mas como que a pessoa... onde que ela entra? Deixa claramente onde que ela vai entrar para responder esse questionário, esse cadastramento, Vitor? Ele tá tanto no site da prefeitura, lá nas notícias publicadas, quanto no Instagram da prefeitura. Ô Vitor, depois de feito esse mapeamento, né, a gente até cheguei a falar, pode ser feito como uma pesquisa, né, a gente vê o pessoal, parabéns, nunca aconteceu isso, até onde eu conheço, nunca aconteceu isso, né? E é extremamente importante. Você falou de política pública, o questionamento tem por finalidade depois trazer algum tipo de política pública, algum tipo de atendimento, porque a gente está em Ouro Preto, cidade patrimônio cultural da humanidade. A Delegacia da Mulher chegou agora. E junto da Delegacia da Mulher, a gente já está fazendo esse mapeamento. Então, a importância da gestão de abrir, né, tirar a viseira e falar, as pessoas são importantes, o maior patrimônio da cidade realmente são as pessoas. E isso vai gerar o que depois, esse resultado? Exato. A primeira coisa que a gente tem em mente, assim, é fazer um curso preparatório para todos os nossos profissionais da saúde para o atendimento e acolhimento dessa população.
Dentro da saúde, especificamente falando, um dos principais problemas com a população LGBTQIAP+, é que a população não se sente à vontade para procurar as unidades de saúde. Então, assim, a gente tem alguns estudos apontam que, por exemplo, uma das menores frações da população que procura o serviço de saúde são mulheres lésbicas, por se sentirem extremamente desconfortáveis, assim. E acontece muito de médicos, de enfermeiros, enfermeiras, médicas, não terem esse olhar, terem um olhar discriminatório, preconceituoso, assim. Eu estava conversando sobre a questão de, por exemplo, a gente fazer exames de ISTs em mulheres lésbicas. Porque não significa que, só porque não tem uma relação de penetração peniana, elas não vão contrair algum tipo de IST. E isso normalmente não é feito, assim. As mulheres lésbicas vão aos consultórios médicos e não é pedido exames de doenças, de infecções sexualmente transmissíveis. Que mudou o nome agora também, né? Que mudou. Era doença sexualmente transmissível e agora é infecção sexualmente transmissível, são ISTs. Eu acho que tudo começa na base, né? Ô Vitor, e já vocês estão fazendo esse cadastramento agora para elaborar essas políticas públicas, mas você tem algum dado da porcentagem da população, não só no Ouropretana ou no Brasil mesmo, que se enquadra no LGBTQIAP+, certo? Então, foi sem ler. Foi sem ler. Às vezes eu leio, aí eu volto e falo assim, eu acho que eu não esqueci de ninguém. Não, na verdade, tem alguns levantamentos, né? Lembrando que... acho que isso da região aqui é inédito, né? É pioneiro. Sim, na região é inédito, de forma principalmente institucional, né? Os mapeamentos que tem, assim, 99% são feitos por ONGs, de luta de direitos, né? Mas que não conseguem ter alcance justamente porque não contam com a máquina pública, não contam com espaços, né, institucionais para conseguir potencializar a coisa, né? E é isso, é pioneiro, a gente está fazendo pela primeira vez, a gente está conseguindo um alcance muito bom. A gente já chegou a mais de 600 respostas. A intenção é que isso amplie ainda mais, né? Tem quanto tempo que começou o cadastramento? Tem... acho que pouco mais de um mês. Legal. Resultado incrível, velho. Sim, com bastante divulgação. A gente tem tentado divulgar, assim, o máximo possível. A ideia é a gente conseguir ampliar mais a divulgação, fazer vídeos e tudo mais. E iniciar, né, esse treinamento com toda a nossa rede de saúde, mas inicialmente o plano é identificar algumas unidades básicas de saúde para se tornar referência nesse atendimento. De forma assim, desde da pessoa da recepção, da pessoa da limpeza, até os médicos, as médicas, terem esse olhar, esse atendimento adequado a essa população. Conseguir chamar pelo nome social, independente se é o nome cadastrado no sistema do SUS ou não. O importante é que a pessoa chegue, né, e seja atendida da forma com que ela se sinta bem e se sinta acolhida. Ô Vitor, vamos entrar eu quero entrar no outro assunto, Claro. Porque você é professor, eu também sou professor, e a gente tem uma ala da galera que fala assim, tem um projeto de lei de galera lá quer que veta o projeto de lei contra a discriminação LGBTQIAP+, e nas escolas foi ventilado, negócio de kit gay, vai ensinar os meninos na escola, que não sei o quê. Cara, você consegue, eu sei que é muito complexo, mas em linhas gerais, explicar como é que é realmente essa parada sobre de não ensinar orientação sexual, não é que vai ensinar o menino o que ele tem que ser. Você consegue colocar na cabeça das pessoas como isso funciona e quão importante é uma educação, né, ampla e plural? Sim, eu acho que é realmente complexo, assim, mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que essa parte educacional é para mostrar para as crianças, para os adolescentes, tipo, quais são as possibilidades que existem, assim, e principalmente a respeitar isso. Seja o autorrespeito,
a autoidentificação e o respeito com o próximo. E isso é extremamente importante. Às vezes as pessoas acham que é uma coisa e uma característica específica para a população LGBTQIAP+. Mas não é. Quando a gente está falando de educação sexual, por exemplo, dentro das escolas, a gente está falando de ensinar as crianças a darem e mostrarem sinais de quando elas sofrem abuso sexual. E a gente pensar que no Brasil e no mundo, os lugares onde essas crianças e esses adolescentes mais sofrem violência é dentro da própria casa, dentro da própria família, isso traz pra gente uma questão importante de combate à violência de forma geral. E de trazer para as pessoas, assim, de evitar vários problemas psicológicos futuros, várias violências psicológicas futuras dela mesmo e das outras pessoas, né? Se a gente mostrar para uma criança desde cedo que o coleguinha ali do lado, se ele for mais afeminado ou se ele se identificar de outra forma, que tudo bem, que você tem que respeitar ele da mesma forma que você respeita quem gosta de uma cor diferente que a sua e que nada vai interferir na sua vida, a gente consegue transformar a sociedade num nível, assim, gigantesco e que ultrapassa a própria população LGBTQIAP+. Mas a gente tá falando de racismo, de xenofobia, de várias outras questões que são questões pautadas no respeito. Isso é ensinar respeito. Ô, Vitor, o nosso atual presidente, enquanto deputado ainda, ficou famoso, assim, pelo combate ao kit gay que estaria sendo distribuído nas escolas. Você chegou a ver esse material que era distribuído? O que tinha, assim, que incomodou tanto a ele? E outra coisa, o quanto que ficou mais fácil, depois do Bolsonaro estar no poder, do preconceito, da homofobia estar mais, assim, digamos, liberada. Porque o presidente faz, exatamente, né? O quanto que a homofobia começou a ser mais facilitada pelas ações do nosso atual presidente. Bom, eu nunca tive acesso a esse kit gay, nunca vi, mas eu acho que existem duas vertentes. A primeira é que as pessoas se sentiram mais à vontade para colocar os seus preconceitos para fora, né? E mais violentos. Eu lembro logo depois da eleição, logo depois que o Bolsonaro ganhou, eu ouvi as pessoas gritando na rua que agora estava liberado matar viado. Foi uma das coisas que eu ouvi. Uma amiga pessoal minha foi parada por um carro, colocaram ela dentro do carro, espancaram e soltaram ela num matagal, assim, e falaram que era pra tomar mais cuidado, porque da próxima vez ela ia ser morta, porque agora estava liberado pelo presidente. Então, assim, isso é um nível de ignorância e de babaquice, e de irresponsabilidade, né, do nosso governante, assim, né, de pregar o ódio, né. Por outro lado, quando a gente tem um movimento conservador extremo desse, a gente tem a contracorrente, né. Eu acho que todo mundo saiu desse resultado dessa eleição e dessas ações muito mais engajados politicamente e muito mais dispostos a mudar, assim, e a realmente lutar e a não deixar com que essas violências aconteçam com as pessoas próximas, né? A gente sai de um estado, assim, de passividade e começa a pensar, poxa, é importante que eu defenda essa população, é importante que eu haja contra o fascismo, é importante que eu combata o negacionismo, porque senão isso vai afetar a minha vida e a vida das pessoas que estão ao meu redor. E afetar de forma violenta, e afetar de forma da gente não conseguir ter alimento em casa. São todas questões bem relacionadas, né? Ô Vitor, eu tenho uma teoria que eu acho que o Bolsonaro faz, o marketing negativo dele, né, acho que acaba o tiro saindo pela culatra, porque toda vez que ele coloca em evidência, existe a possibilidade e a chance das pessoas, vamos dizer, discriminadas pelo presidente, ter mais voz e de combater, né, a polêmica, né. Eu queria que você falasse disso, porque a gente já falou de educação, negócio do super-homem. Super-homem bissexual. Cara, o que vai mudar na vida das pessoas com isso?
né? São discussões absurdas que acontecem e as coisas mais importantes são deixadas de lado. Você acompanhou essa polêmica? Eu acompanhei um pouco, assim, eu confesso que eu não adentrei muito nela, mas eu vi essa questão do jogador de vôlei, né, com todo Maurício. Acho que antes da gente entrar no jogador de vôlei, que aí foi, ele expôs a opinião dele, teve as opiniões contrárias, eu queria saber, o Super-Homem é um ícone quando você pensa em super-herói, você pensa, Sim. primeiro que vem à cabeça é Super-Homem. Ele, na verdade, não é o Super-Homem, é o filho dele na revista que acha que é bissexual. É o quanto que pra causa não, mas pra essas pessoas, é o quanto que é importante um ícone como o Super-Homem ser bissexual, o quanto que isso é importante, e depois a gente fala do jogador de vôlei. Tá. Só um parêntese aí, porque todo mundo vê foto do Super-Homem beijando a Mulher Maravilha. Só que a Mulher Maravilha não é a esposa do Super-Homem. Ela é um casinho do Super-Homem. E tem isso, aí as pessoas acham bonito defender o cara que trai a esposa, mas o filho do Super-Homem não pode ser bissexual. Do Super-Homem também deixar claro que, óbvio, quando você pensa em Super-Homem, você pensa em criança. Mas essa revista é pra jovem, pra cima de 16 anos, eu acho. Então não foi feita pra crianças essa revista do filho do Super-Homem lá. Uhum. E assim, você toca num ponto importante, assim, dessa questão da representatividade, né? Que é super importante. Então, o que acontece? É preciso que... Eu lembro... Aí vou falar de experiência pessoal aqui. Quando eu me assumi gay, quando eu tinha 14 anos, há bastante tempo atrás, eu não tinha referência. Não tinha referência de uma pessoa gay ocupando um espaço importante, nobre, ou um personagem na TV, ou... Então você não consegue se referenciar na sociedade. E não consegue, e você começa a reproduzir padrões que não são da sua própria natureza, assim. Então isso é super importante para as pessoas olharem para aquilo e falar, caralho, eu sou normal, assim, desculpa o palavrão, gente. Tranquilo, aqui tá liberado. Mas assim, eu sou normal, tipo, tudo bem ser eu, tipo, eu não sou esquisito, porque a gente sofre muito com isso no dia a dia, assim, de se sentir anormal, de se sentir fora dos padrões. Então, quando a gente começa na sociedade ter esses movimentos de representatividade, muitas pessoas se identificam e falam, nossa, é isso aí, eu me identifico com isso aí, eu posso ser isso aí, né? E isso também perpassa por um espaço da gente conseguir ter exemplos de alcançar espaços de tomada de decisão, de liderança, de papel efetivo na sociedade. Então, tudo isso é importante ser destacado pela mídia, pelos exemplos que a gente vai tendo, né? Agora, essa questão do pessoal de ter uma dificuldade da galera preconceituosa não aceitar, é justamente por isso, né? A gente tem aquela figura do super-homem, o super machão, assim, que remonta aquela figura masculina, assim, com todo o estereótipo do que tem que ser um macho. Fortão, protetor da sociedade, da família, de não sei o quê. E na verdade, essas estruturas, elas nem existem, né? O Super-Homem é de 1920, né, que ele foi criado. Então era outro mundo. Outra vibe, né? Exato. E aí colocar isso, fazer essa adequação para os tempos modernos e incluir isso, mostra que a nossa sociedade está se transformando, né? E isso é super importante. Você não seria legal a gente criar também um personagem do zero? Você não acha que, para identificação, não pegar como você falou, já é o machão estabelecido, mas um do zero criar mesmo um novo super-herói, ou que for já criado para isso? Porque eu acho que aí acho que seria mais transparente. Não sei se transparente, assim, mas eu acho que são dois até pontos porque importantes. o Super-Homem foi uma... beleza, eles quiseram usar o símbolo do Super-Homem, mas não tiveram coragem de botar o Super-Homem mesmo, botaram o filho dele. Sim, sim. Mas assim, pensar que se pensar numa lógica mais parecida com a realidade, tipo, o Super-Homem pode ser meu pai e eu ser o filho do Super-Homem, entendeu? Tipo, eu sou o viado da família. Então, e ok, entendeu? E ok. Tipo, e aí meu pai pode ser o super macho lá e criar um viado, e tudo bem, e ok, entendeu? Tipo, isso traz pra
pra sociedade, assim, inclusive que é uma coisa que perpassa muito a comunidade LGBTQIAP+, é dos pais sentirem vergonha de terem filhos, assim. E isso aí tem essa vertente. Mas, assim, é claro que criar personagens e trazer isso à tona para um novo tipo de sociedade é super interessante também. Para mostrar, né? Não precisa vir de uma linha de sucesso. Exatamente. A gente pode criar um sucesso que seja pertencente a um outro tipo de comunidade, que a sociedade não tá acostumada, assim, né? Mas aí entra nos problemas de venda, de alcance, de um monte de outras cositas coisas, mais, né? Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta. A 10h52, você pode enviar sua pergunta, pode participar com a gente. Para você que está nos acompanhando também no real.fm.br, no nosso Facebook, facebook.com/Rádio Real FM Oficial, em áudio e vídeo para você. 3 minutinhos, a gente está de volta, é o tempo de um cafezinho e já tem mais Real Entrevista. Ótima quarta-feira para você. Olha, tá precisando daquele óculos aí top? Você que tá precisando de óculos, rapaz, Selma Ótica tem as melhores lentes, armações com garantia. E, rapaz, as marcas mais estouradas do mercado, tudinho na Selma Ótica. Tem óculos da Ray-Ban, Grazi Massafera e muito mais. Além de lente de contato, lente transitions, lentes coloridas. Isso aqui é novidade, viu? Cosméticos que mudam a cor dos olhos. Lente de filtro azul para proteção no celular e computador. Na Selma Ótica você tem 20% de desconto em óculos de sol à vista. Na compra de um óculos de grau, você ganha 50% de desconto no óculos de sol. A Selma Ótica fica ali, na João Pedro da Silva, 25, em frente à pracinha da Bauxita 3551-6093. Voltamos já com mais um bloco do Real Entrevista aqui da 90.1. Real FM! A Prefeitura de Ouro Preto está realizando a vacinação antirrábica no município. A vacina é oferecida gratuitamente pela Secretaria de Saúde e é obrigatória para cães e gatos a partir dos 3 meses de idade. Em algumas localidades rurais, a vigilância baterá de porta em porta. Nos distritos e sede, não haverá vacinação em casa. Todos devem conduzir os animais aos postos de vacinação. Fique atento às datas, procure o posto de vacinação mais próximo de sua casa e não esqueça de manter a saúde do seu animal em dia. Para mais informações, entre em contato com a Vigilância em Saúde pelo telefone 3559-3250 e acompanhe as redes sociais da Prefeitura. Prefeitura de Ouro Preto. Qual a sua programação de hoje? Precisa sair para as compras? Vai para o trabalho? Consulta? Supermercado? Precisa fazer uma visita? Independente do que vai fazer, deixe seu carro em casa. Vai de 2V, o aplicativo que leva você de motorista onde precisar. Baixe o aplicativo 2V no seu celular e deixe a gente te levar. Rápido, fácil e seguro. 2V, você vai e volta com segurança. Ah, como é bom o cheirinho do meu bebê após o banho. Traz uma paz. Mas hoje eu quero falar com você, ouvinte, o que eu faço com a água da banheira do meu bebê após o banho. Economizar a água é fundamental. E é isso que eu faço no meu cotidiano. E se você também utiliza banheiras e bacia nos banhos, aqui vai a minha dica. Faça o consumo sustentável e reserve essa água para dar descarga. Eu sou cidadã e amo Mariana. Faça assim você também. Essa é uma campanha do SAAI Mariana. Real FM! No Supermercado Estrela da Barra, você encontra ofertas especiais todos os dias, com qualidade e o menor preço de Ouro Preto e região. Venha e encha seu carrinho. Aberto de segunda a sábado, das 8 da manhã às 8 da noite e aos domingos, das 8 da manhã à 1 da tarde. Supermercado Estrela da Barra, Rua dos Inconfidentes, 268, Barra. Entregas em domicílio 3551-4968. Aguardem! Vem aí! Destaque Real 2021. Mais informações: real.fm.br. Real FM 90.1.
Aproveite as ofertas do Hortifruti Cooperouro, válidas nesta terça e quarta na feira. Cebola miúda, R$ 1,98 o quilo. Maracujá azedo ou tomate italiano, R$ 2,98 o quilo. Mamão Havaí, R$ 3,48 o quilo. Pêssego nacional, R$ 5,98 o quilo. Pera portuguesa, R$ 8,98 o quilo. Ovos brancos pente com 20 unidades, R$ 9,90. Ofertas válidas dias 9 e 10 de novembro. Cooperouro, a sua cooperativa. Real FM. Radar 90. Radar 90. Informação em tempo real. Informação em tempo real. A Defesa Civil de Ouro Preto alerta para a possibilidade de chuva forte na região a partir desta terça-feira, indo até o final de semana. Vamos saber dos detalhes com Charles Murta, geólogo da Defesa Civil Municipal. A Defesa Civil Municipal de Ouro Preto vem alertar toda a população quanto a um grande volume de chuva que vai cair em nossa região a partir dessa terça-feira, se estendendo até sexta aproximadamente, sábado, através de um fenômeno atmosférico conhecido como zona de convergência do Atlântico Sul. É uma condição atmosférica que puxa toda a umidade que vem da região amazônica e passa aqui pelo sudeste, forma esse corredor de umidade e isso provoca chuvas volumosas em nossa região. Nós temos uma previsão aí de aproximadamente 70 milímetros acumulados durante esses dias. Entretanto, foi exatamente uma condição meteorológica semelhante a essa que nós observamos aqueles eventos localizados de grande quantidade de chuva que caiu em Cachoeira do Campo e em Santo Antônio do Leite e provocou aquela inundação instantânea lá no distrito de Amarantina. Então, nós pedimos a todos os moradores que fiquem atentos, observem o terreno durante os dias de chuva. Se for observado que teve alguma movimentação na edificação, se apareceram trincas, se essas trincas elas têm um ângulo ali de 45 graus, são as trincas que mais nos preocupam, porque pode indicar um afundamento do terreno, que nós chamamos de recalque diferencial. Se tem o surgimento de água próximo à casa, isso indica que pode estar acontecendo um processo de erosão dentro do solo, principalmente se essa água tiver com a coloração barrenta. E em caso de dúvida, a Defesa Civil tem técnicos especializados que podem chegar até o imóvel, fazer uma avaliação e averiguar realmente se existe ou não o risco e até mesmo a necessidade de uma remoção preventiva ou definitiva do morador em determinadas situações. Para a Real FM, repórter Antônio Isidoro. O Radar 90 volta a qualquer momento aqui na 90.1. Radar 90. Radar 90. Informação em tempo real. Tempo real. Real FM. Comida caseira, porções, pizzas e muito mais é no Império Restaurante, o point pra galera que ama a resenha. No Império Restaurante você come aquela comidinha caseira e ainda curte shows ao vivo todos os sábados a partir das 8 da noite. Peça logo seu rango aí, Rua Barão de Camargos, número 20, Centro de Ouro Preto. 31 8772 3722. Delivery de segunda a segunda. Rua Barão de Camargos, número 20, Centro Ouro Preto. 90,1. Pois é, de volta aqui com o Real Entrevista. Hoje recebendo o Vitor Pinto, que é o cara, bicho. Ô Vitor, você tava falando comigo aí sobre o Comitê de Equidade. É esse o nome mesmo? É Comitê Técnico de Políticas de Promoção da Equidade. Tá, e qual a finalidade disso? A ideia do comitê é a gente reunir um grupo de pessoas, né, técnicas, da Secretaria de Saúde, mas também de outras secretarias. Então o comitê conta com participação da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Secretaria de Cultura e Patrimônio. E a ideia é que a gente consiga fazer
mais ou menos isso que a gente está fazendo para a população LGBT, para as outras populações mais vulneráveis, como, por exemplo, a população negra, população de cultura indígena e a população de pessoas em situação de rua. Então, a ideia é que a gente consiga estruturar diagnósticos situacionais dessa população, então fazer esses mapeamentos e, a partir daí, estruturar políticas públicas para essa população. Assim. Uma das coisas que eu esqueci de destacar do mapeamento que a gente está fazendo é que existe um campo específico lá para a própria população LGBT QIAP+, preencher sobre o que acha que precisa ter ou que a pessoa sente falta nos serviços municipais, mas principalmente no serviço da saúde. Então, assim, a gente parte de uma premissa de escutar a própria população, né? Então a gente inverte um pouco o processo. Não são os gestores pensando o que é o melhor para a população, é a população trazendo quais são as suas necessidades para que a gente consiga atuar. Não vem de cima para baixo, né? Vem da onde realmente quem tá vivendo. Ô Vitor, pro ano que vem, a gente já tá em novembro, né? As aulas o governador quis e as aulas voltaram presencialmente. Existe algum projeto aí, ou já tá se pensando em trazer alguma coisa de educação sexual para as escolas de Ouro Preto, algum projeto? A ideia, agora a gente eu tô começando a estruturar dentro da Secretaria de Saúde o Núcleo de Educação Permanente em Saúde para o município. E aí a ideia é começar a estruturar esse núcleo agora, em dezembro, para que comece a funcionar a partir do ano que vem. E aí fazer parceria com a Secretaria de Educação para que a gente consiga promover essas ações, né? Mas ainda assim, a gente está iniciando nesse processo, mas a ideia é que isso aconteça, não só para educação sexual, mas para educação e saúde de forma geral. Ô Vitor, queria que você destacasse aí os andamentos do trabalho lá da sua diretoria. Mas está fazendo mapeamento, mas o que mais tem acontecido lá na sua diretoria? Só aproveitar para emendar na pergunta do Romulo aí, se tem algum projeto, não sei se é exatamente sua secretaria que trataria disso, de fazer uma parada gay ou LGBTQIAP+, aqui em Ouro Preto, esse evento é um dos maiores eventos de São Paulo, por exemplo, que mais movimenta a economia lá. E aqui teve, acho que se não me engano, acho que teve em 2 anos. 2009. E é muito tempo que não tem. Você tem algum projeto nesse sentido? Se é com vocês mesmo, Secretaria de Turismo também parece que poderia entrar, né, nessa seara aí, né? Sim, provavelmente isso fica mais a cargo, né, da Secretaria de Turismo e de Cultura, né? Mas dá para planejar, né? Dá para ser uma ação. Inclusive, eu acho que essas ações elas têm que permear a prefeitura de forma geral, né? Então tem que ser ações institucionais de várias conversas. Sim, né? E aí a gente precisa conversar com a Defesa Civil, precisa conversar, né, com Cultura e Patrimônio. Então precisa de uma interlocução municipal grande. E até então, por causa da pandemia, isso tudo está parado, lógico, né? Mas a ideia é que a gente comece a pensar essas e outras ações para o município, para dar essa visibilidade, esse pertencimento e atrair as pessoas também, né? Mas voltando à pergunta das outras funções da minha diretoria, é bom falar, né? Porque é um setor novo e que praticamente ninguém conhece. Às vezes a pessoa tava precisando daquilo e fala, pô, velho, agora tem. Exato. E essa diretoria, ela cuida especificamente de todos os assuntos relacionados à ciência, educação e tecnologia em saúde. Então, eu cuido de toda a interlocução com as instituições de ensino, principalmente com a UFOP, né, que é a universidade que a gente tem, e com o IFMG, e a gente desenvolve vários projetos de parceria juntos. Então, projetos de pesquisa, projetos de extensão. Por exemplo, na vacinação do Covid, a gente tem o Centro de Convenções que foi cedido pela UFOP junto com vários computadores para a gente fazer o registro das vacinações. Então, toda essa interlocução com as instituições, essa diretoria que faz, além de avaliar todos os projetos de pesquisa que passam pelo SUS municipal. Então, assim, quer testar um novo medicamento. A gente tem um exemplo super interessante. Tem um negócio do coquetel. O que é, Gilson? Uma vacina. Um remédio para Covid.
vocês estão falando? Para HIV que está sendo testado em Belo Horizonte, você está sabendo disso? Ah, em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Sim, eles estão que é a pesquisa mosaico, né? Pro HIV. Mas Isso, teoricamente, seria, se já existisse a sua diretoria, provavelmente poderia estar acontecendo aqui? Sim. Atualmente a gente tem 30 projetos de pesquisa de várias instituições, inclusive a Fiocruz, acontecendo aqui na cidade de Ouro Preto. E todos passam por essa diretoria. Recentemente teve um artigo publicado em uma revista super importante internacional de um grupo que inclusive faz parte, alguns pesquisadores da UFOP, do tratamento precoce, da primeira medicação de tratamento precoce para a Covid-19. Então é o primeiro assim, estudo no mundo que tem um remédio que tem uma certa eficácia para evitar casos mais graves de Covid. Não é a cloroquina, viu, gente? Não é a cloroquina. Nem qual que é aquele outro? Hidroxicloroquina. E aquele outro pra verme? Que é vermífugo. Ivermectina. Também não é ivermectina. A não ser que a pessoa tá com piolho, verme, aí malária, aí, enfim. Ô Vitor, eu sei que você é um cara muito politizado. Muito politizado, tem opiniões fortes sobre a nossa política. Ano que vem tem eleição, né? Sim. Você acredita... Vamos começar primeiro de quem tá mais pertinho, a 98 quilômetros daqui. Saiu uma pesquisa ontem do Instituto Data Tempo que traz o Zema levando no primeiro turno contra o Calil, caso sejam realmente os dois. Você acredita numa reeleição do Zema? Você acha que tem que vir um novo? Falando de políticas públicas aí na saúde, a sua avaliação do governo Zema, né, na questão de vacinação e sua opção ou sua preferência para o governador. É um assunto delicado, né? Eu acho que assim, que as chances do Zema se reeleger são grandes, né? Ele tem toda a máquina pública e tem feito uma campanha veladinha, velada e antecipada com... Mais ou velada, mais ou menos. Finge que não é, mas Exato, com carro de vacina, sim, né? Com caminhão, ônibus da vacina, passando pela cidade, usando essa coisa da vacina de forma muito política, né? Então, e tem um poder aquisitivo muito forte por trás e que a gente sabe que manda muito na política. Mas eu torço muito pelo Calil, assim. Espero que a gente consiga cada vez mais conscientizar as pessoas, né? Acho que pensando até nessa questão da pandemia, o Calil deu uma grande segurada em Belo Horizonte e por Belo Horizonte ser a capital de Minas, uma grande segurada no Covid aqui em Minas Gerais. E acho que ele tem feito um bom trabalho em Belo Horizonte, né? Eu nasci em BH, fui criado lá, apesar de ter raízes ouropretanas, então acompanhei muito a gestão do Calil lá e se for para ter uma escolha assim que seja melhor para Minas, eu fico com o Calil. O Zema, aí agora eu quero a sua avaliação da tratativa de saúde dele. Ele não sabia, o Instituto de Belo Horizonte de Saúde, ele nem sabia, ele mesmo, mas o que é isso? Pra que isso? Ele queria fechar. Como é que sua avaliação na parte de saúde, tecnologia, melhorias? Eu acho que é um governo que tem patinado, assim, né? Sem muito conhecimento técnico e sem muita capacidade técnica de gerir a saúde de forma geral, mas diversos outros setores, né? Então é um governo que vem com uma proposta, né, de novo, mas que de novo não tem basicamente nada, né? São aqueles cargos totalmente políticos, com pouca capacidade técnica e que isso reflete na saúde de forma geral, mas em tudo, né? Que a gente está falando do Estado. Então, a própria falta de conhecimento dele do que a gente já tem de política pública para a saúde reflete isso, né? E os cortes cada vez maiores. Então, assim, não é uma avaliação positiva, não. Agora vamos falar do governo federal. Acredita na reeleição do Bolsonaro? Você acha que o Barba vem aí? O Ciro, o Eduardo Leite? Deve ter mais alguém. O Lula tá querendo juntar com o Alckmin. Exato, assim, o governo federal ainda pra mim é uma incógnita, assim, do que vai acontecer, né? Eu espero que Bolsonaro não seja reeleito, né? E acredito que ele tem cada vez mais perdido forças.
A última pesquisa que eu acompanhei, ele perdia para todo mundo, menos... No segundo turno? No primeiro turno já. Menos pra... Teve uma pessoa... Pra mim, que não vou ser candidato. A presidente. Teve uma única pessoa. Já tá capaz de dar uma apertada, né? Eu acho que o Ciro não tem força e não tem acúmulo político para ser o nosso próximo presidente, assim. E se não arrumarem alguma outra treta para impedir a candidatura do Lula, acredito que o Lula tenha grandes chances, sim, de se reeleger, né? Reeleger, assim, né? De ser novamente presidente do Brasil. Acho que é a nossa melhor opção atualmente. Parece que vem Lula e Alckmin e tudo tá encaminhando. Eu acho que a gente tem que pensar num momento em que a principal visão tem que ser o combate ao fascismo. Ao negacionismo. Então a gente tem que se agarrar em forças que combatam isso, né? E sua avaliação sobre a tratativa da saúde do governo federal? Então, é difícil, né? Até começar a falar, né? Até perguntar é difícil. Até pensar é difícil, mas se a gente for olhar só para a questão da vacina, assim, a gente já tem uma noção do que é a tratativa. Assim. A gente teve diversos ministros da saúde já, ministros, inclusive, que eram ruins e que a gente esperava que fossem ruins, mas que, de repente, eram menos ruins que o Bolsonaro a ponto de abandonar o governo e falar, não, isso aqui eu não topo. O que eu tô fazendo aqui? Tipo assim, isso aqui fere até os meus... Até minha ruindade. Até os meus poucos princípios éticos, né? Então, e a gente vê, quando a gente vê um presidente que tá combatendo a vacinação, aí já dá pra gente ter uma noção do que esperar pra saúde de forma geral, né? Existe desmonte de vários programas, existe desmonte de vários financiamentos e a gente tem vindo cada vez mais cortes na saúde, na educação, muitos principalmente. Então, assim, é um governo que veio para sucatear mesmo tudo que a gente tem de política pública e implementar um sistema privado, né? Isso a gente fica muito claro com os ministros que a gente tem no governo, não só da saúde, mas da economia e etc, né? Ô Vitor, agradecendo muito a sua presença. Cara, que aula, viu? Que aula. Volte sempre que quiser e puder. O microfone tá aberto aí pra você mandar um alô, mandar um abraço. Só antes, eu queria fazer uma última pergunta pro Vitor, que essa pergunta eu acho que vai ser interessante, é sobre os assexuais. Porque o assexual, ele não tem, pelo que o briefing que me foi passado aqui pela nossa equipe, ele não tem interesse sexual, mas tem um interesse romântico. Mas aí fica complicado dele. Ele normalmente se sente mais solitário. Existe no SUS, acho difícil, mas até em clínicas particulares, um acompanhamento psicológico para pro assexual? Então, no SUS não existe esse tipo de política. E aí tem características específicas, né? Vê se isso está certo também o que eu falo. Sim. Tem as pessoas assexuais e que são também... Tem algumas pessoas que são também aromânticas. Uhum. Então, nem interesse romântico. De interesse romântico a pessoa desenvolve, assim. E a gente não tem esse tipo de política para esse grupo específico. Mas uma das ideias... Se, por exemplo, tiver essas pessoas no nosso levantamento, que dentro da nossa unidade... Que a gente consiga criar algumas unidades de tratamento específico e essa pessoa foi identificada, então que a gente consiga fazer uma interlocução com o CAPS, né, com a nossa rede de atenção à saúde mental para um acompanhamento, né, dentro do SUS, um acompanhamento dedicado. Fora isso, nas questões particulares, acho que só as próprias pessoas que procuram aí um terapeuta, uma terapeuta para fazer esse acompanhamento. Tá acontecendo, né? Às vezes para se identificar também, que é muito importante, né? Exato. É por isso que essa abertura... Como que é importante esse cadastro, né? Porque exato. Vai possibilitar...
muita coisa. O cara fala, eu acho que eu sou isso aqui, bicho. Às vezes o cara nem sabe. O cara tá assim, exatamente. não, mas tem alguma coisa errada comigo, eu não tenho interesse por ninguém. Às vezes o cara, né, fala, pô, velho. E às vezes só dele saber que tem gente, tipo, igual ele, tipo... Ele já não se sente tão estranho. Ele já consegue ficar um pouco melhor consigo mesmo. Exatamente. É só a gente conseguir manter essa questão de grupo, né? E essa questão de pertencimento. Eu acho que sem fazer política pública nenhuma, só de fazer um mapeamento, as pessoas LGBTQIAP+, do município já estão se sentindo mais pertencentes. Eu recebi várias pessoas vieram conversar comigo e falar, cara, que importante isso, que legal isso que vocês estão fazendo. Dei entrevista pro Estado de Minas para falar sobre isso, assim, todo mundo procurando e falando, nossa, e agradecendo mesmo. Obrigado por olhar pra gente, né? E assim, é claro que levando... Isso não é uma coisa da figura do Vitor, né? Não sou eu, assim. É a gestão da saúde de Ouro Preto, assim, e aí quando você pede pra um alô, assim, dá um alô para secretárias de saúde, pra Glauciane, pra Consola, pro prefeito Ângelo, que tiveram esse olhar, assim, de entender essa importância e de colocar dentro da saúde um setor específico para cuidar dessas coisas. Porque aí a gente vê essa questão de olhar para a população de Ouro Preto como um todo, né? Em cada uma das suas peculiaridades. E aí a gente parte da diferenciação, né? De que não é para todo mundo ser igual. A beleza não tá em todo mundo. O legal é ser diferente, né? Exatamente. O legal é todo mundo ser diferente e a gente conseguir conviver com as diferenças, né? Então, é isso, assim. O Rodrigo falou de última pergunta, mas tem pergunta aqui. O André perguntando, poderia compartilhar dados iniciais sobre o levantamento? Quais políticas públicas estão nos planos da Secretaria de Saúde? Então, na verdade, a gente vai... A ideia é que depois que o levantamento seja concluído, a ideia é a gente terminar ele até o final de dezembro, para a gente ter um tempo maior para mapear essa população. E depois a gente apresentar isso para a sociedade. Claro que de forma... Uma das coisas que tá lá no cabeçalho do formulário é que ele é anônimo e que ele vai seguir a política de proteção de dados pessoais, assim. Então, tudo que a gente divulgar de resultado desse mapeamento não vai ser personalizado, né? Vai ser aquelas características da população como um todo. De modo geral. De modo geral. E a gente, claro, vamos compartilhar isso sim, até com a ideia da gente pensar e estruturar políticas públicas de forma geral. Que esse mapeamento sirva não só para a saúde, mas para a saúde, para assistência, para o desenvolvimento social, para a cultura, para todo o escopo municipal. Para a Secretaria de Esportes. Para a Secretaria de Esportes, para todo mundo, assim, que a gente possa compartilhar os resultados disso de forma anônima, né, com todo mundo, para que a gente consiga consolidar políticas em vários setores da saúde, né? E aí, querendo ou não, você já deu da saúde não, do município. Você já deu um dado preliminar aí que já foram 600 cadastrados. Sim. Exato. O importante é dar o start também, né? Exato. E acho que um dado preliminar, assim, não é exatamente um dado, mas para as pessoas terem um pouco de noção, as respostas estão seguindo o padrão nacional. Então, assim, a gente vê algumas coisas que eu já posso dizer, que a maior parte das pessoas, mais de 75% da população LGBTQIAP+, do município já sofreu violência psicológica ou abuso psicológico, e que a maioria dessa violência acontece, em primeiro lugar, na rua, em segundo lugar, empatadinho, na própria família. Então, e isso é uma realidade do Brasil, assim, e a gente vê que Ouro Preto não está descolado dessa realidade. Então a gente vai ter que começar a pensar essas políticas. E aí, respondendo no que a gente tem de pensamento de política, é aquilo que eu falei antes, né? O primeiro, fazer o treinamento das nossas equipes de saúde para o acolhimento dessa população. E segundo, ler esse questionário de cabo a rabo, ver o que as pessoas estão colocando lá, identificar quais são os pontos críticos e, a partir daí, estruturar as políticas dentro do que a gente consegue como orçamento, né? Porque, por exemplo, o Comitê de Equidade, ele vai ter um recurso. Mas só para vocês terem ideia do que o Estado coloca isso pra gente, isso confere R$13 mil por ano. Ou seja, não dá... R$1.100 por mês, Não dá para fazer muita coisa, assim,
sólida, Não né? dá pra fazer muita coisa, você tá sendo até bem otimista, não dá pra fazer nada, velho. Exato. Você teve mais de 600 questionários. Só se for criar alguma coisa aí com 13 mil reais pra essa galera, não vai não. Exato. Mas a gente consegue fazer algumas coisas de forma mais simples, né? Essa questão do treinamento das equipes. Só esse treinamento, porque acho que muito é do acolhimento na rede de saúde, né? Até transexual, travesti, parece que sofre muito com preconceito mesmo, com o uso do nome social diferente. Exato. E se a gente pensar, se a gente conseguir treinar, nem vou falar de todos os profissionais de saúde não, mas grande parte dos profissionais de saúde, e depois os outros setores da prefeitura entenderem isso como importante, e a gente treinar, de repente, a guarda municipal, e a gente treinar o pessoal do turismo, e a gente treinar, isso começa a se espalhar na cidade, de forma que vocês dois aqui e o Gilson que tá ali já vão ser 3 multiplicadores de tudo que a gente tá conversando aqui. Quem escutou e aceitou de coração aberto, de forma respeitosa, o que a gente tá falando aqui, já vão ser outros multiplicadores disso aqui. Ou até ficou com a pulguinha atrás da orelha e falou, mas o que esses caras estão falando? Procurar, Exato. E vai ser capaz de, poxa, eu tenho um sobrinho, uma sobrinha ali que pode estar numa situação difícil porque eu identifico que tem essas questões. Então, assim, mesmo sem recurso, a gente não ter recurso não é uma desculpa pra gente não trabalhar e a gente não atuar, sabe? Porque a gente consegue transformar as coisas. É claro que o recurso é super importante. Mas essa não vou fazer porque não tem recurso, é uma coisa de gente muito acomodada, né? Exato. Dá pra mudar a base e chegar. Ô, Vitor, Exato. muito obrigado. Quer falar mais alguma coisa? Mandar abraço? Vou mandar um beijo pro meu companheiro Jonathan, que inclusive é o responsável pela vacinação do Covid na cidade. Mandando bem demais, viu? Tem feito um trabalho incrível aí e mandar um grande beijo pra ele. Show de bola, Vitor. Muito obrigado. Valeu, Rodrigo. Real Entrevista vai ficando por aqui. Por você que perdeu alguma parte, se você quiser... Claro que você vai se assistir, compartilhar com a turma. Real, no nosso Facebook, Real FM Oficial. Tá lá toda a nossa live e o Vitor aqui dando uma aula pra gente, né, Rodrigo? É muito legal. Espero que muita gente... mude um pouquinho a cabeça depois de ouvir isso. Procure aprender um pouco mais. Pra mim e pro Rômulo aqui, tenho certeza que foi engrandecedora essa entrevista. A gente aprendeu muita coisa e tirou curiosidades aqui com o Vitor também. Muito legal. Obrigado, Vitor, que seu trabalho aí dê muitos frutos legais pro município aí. Valeu, gente. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Vitor. Pois esse foi o nosso Real Entrevista, que tá de volta na próxima quarta-feira. Ótima quarta-feira pra você. Agora 11h24. Já que a gente falou muito de saúde, o consórcio Rota Real não deixa o Novembro Azul passar em branco, viu, gente?